Boa noite, boa noite. E é com muito prazer que essa é a sétima edição do nosso podcast, né, Gabi? Pois é, sétima edição, hein? E com um tema muito legal, né? Que é como a felicidade organizacional impacta na saúde mental. Então, sem fazer brincadeirinhas de legal e a felicidade, né, Bru? Eu tava muito ansiosa para esse tema. Todos que a gente fez até agora foram muito bacanas, mas acho que esse. Admito que o meu coraçãozinho dá uma esquentada aqui, né? Acho que tem muito a ver com a minha bandeira, com o que eu acredito, então, estava muito empolgada para esse tema. Cara, eu estou muito empolgado, né? E aí, voltando para a história da Equilibrium, que é uma das empresas, além da Mova, que patrocina esse podcast, a gente foi lançado no Congresso Internacional da Felicidade. Então, para mim, não só o coração está quente, mas quanto a gente está super enraizado com esse tema, e vai ser super gostoso a gente receber o nosso convidado, né? Você quer chamar? Pô, vamos chamar assim, mas antes eu acho que tem um número muito legal para trazer, para a gente falar a Hum. importância do tema de felicidade organizacional dentro das empresas, né? Não sei se você sabia, Bru, mas de acordo com uma plataforma, a HR First Class, que é uma empresa que faz eventos para RH, eles conversaram com os RHs e 76% dos RHs falaram que tinham o projeto de implementar, né, programas de felicidade dentro das empresas. Mas você acredita que apenas 16% tinham projetos concretos que estavam encaminhados para serem implementados? Ou seja, as pessoas querem implementar, é um tema que está em alta, mas inclusive nós, RH, aqui eu, não sabe como implementar, né? Não tem projetos realmente palpáveis dentro da empresa. Então, por isso da importância mais ainda da gente falar desse tema, e por isso a gente vai chamar a Fran, né, que é certificada em felicidade organizacional. Fran, conta um pouquinho sobre esse cargo super novo, em alta, e conta um pouquinho da sua história de forma bem rápida para gente. Olá, gente, obrigada pelo convite, Bruno, Gabi. Bom, eu sou Chief Happiness Officer, né? Fiz a certificação, uma certificação internacional, e realmente é um título muito novo, né? E as empresas, algumas empresas, elas já possuem esse cargo como um colaborador com esse cargo, né? Mas também outras empresas optam simplesmente por obter uma consultoria de alguém que seja certificado como Chief Happiness Officer e venha implementar aí esse programa dentro das empresas, né? Porque você não precisa necessariamente ter alguém dentro da empresa. E aí também muito se fala, né? Poxa, mas aí agora então a gente vai ter uma área da felicidade, né? O gerente da felicidade, o diretor da felicidade, enfim. Não é bem assim, né? A gente pode até já utilizar alguém que já está na empresa e tem um outro cargo, alguém dentro do RH, ou enfim, qualquer área, e certificar esse colaborador, né? A gente pode certificar um colaborador qualquer dentro da empresa para ele se tornar um Chief Happiness Officer e ele atuar como Chief Happiness Officer dentro da empresa. Ele só vai precisar dividir ali um pouquinho os papéis, porque tem muita coisa para fazer dentro da empresa, né? Então, não é pouca coisa, não. Mas, enfim, o papel assim, bem resumido, né, o papel do Chief Happiness Officer, ele é criar esse ambiente de trabalho saudável, positivo, e contribuir, né, para a retenção de talentos, para a produtividade e o engajamento dos funcionários. Então, pincelando assim bem rapidamente, porque eu sei que depois acho que a gente vai entrar aí nos detalhes, né, mas os três pilares principais são esses. Essa era a minha primeira dúvida, né? Como é que o Chief Happiness Officer faz as pessoas ficarem mais felizes? E você explicou um pouquinho do que é ser o Chief Happiness Officer, mas eu queria saber um pouco do dia a dia, assim, quais são as principais atividades de um gestor, né, alto de felicidade? Como é que a gente consegue realmente impactar na felicidade das pessoas através desse cargo? Na verdade, assim, o Chief Happiness Officer, ele vai ser o responsável para trabalhar a cultura organizacional no ambiente de trabalho, né? Então, por mais que a empresa já tenha ali uma cultura voltada para esse lado do bem-estar,
essa pessoa, ela vai precisar promover esses valores organizacionais, priorizando mesmo o bem-estar e o respeito entre os colaboradores, né? Vai ter que desenvolver ações ali que ajudem a construir essa cultura de inclusão, de diversidade, né? Implementar programas ali completamente voltados para a saúde mental e física dos colaboradores, ou seja, vai criar ali eventos mesmo dentro da empresa, né? Palestras, rodas de conversa, apoio psicológico, vai ter que fomentar políticas que incentivem esse equilíbrio, né? Trazendo uma flexibilidade, talvez até de horário. A gente precisa avaliar muito como as empresas estão trabalhando hoje, às vezes num sistema híbrido, home office. Hoje em dia a gente tem de todas as formas, né? Então, isso impacta muito em como o Chief Happiness Officer vai atuar, né? Então, todas essas iniciativas ficam em cargo dele, né? Ele precisa se preocupar muito ali com a questão de engajamento e produtividade, né? Então, assim, como é que ele traz ali a felicidade, né? Como é que a gente... Porque é muito difícil de mensurar, né? É muito subjetivo. Então, com o engajamento, né, dos colaboradores. Então, você vai ver ali, você vai ter que observar ali um desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, né, criando propósito para esses colaboradores, né. Então precisa de muito trabalho desse Chief Happiness Officer dentro da empresa, e muito envolvimento dele com os colaboradores, e uma escuta muito ativa junto dos colaboradores para entender ali, primeiro, um diagnóstico de como que está hoje, e entender o que o colaborador espera, né, o que falta para ele ali, para ele começar a implementar toda essa cultura voltada para o bem-estar, e também que traga ali um resultado que consiga ser notado pela empresa também, né? Porque a empresa, ela também quer saber o que vem ali para ela em troca, né? Ok, eu invisto nisso, eu trago aqui todos os benefícios, e o que eu ganho? Ela tem que ganhar alguma coisa nisso. Então, a gente precisa ali monitorar, né? Trabalhar muito com People Analytics nesse momento, para mostrar para eles ali, através de medições contínuas, né? Toda esse retorno que vai vir em engajamento, em produtividade, em redução de absenteísmo, né, e tudo mais. Então, essa felicidade e essa satisfação vai ser através desse desenvolvimento dessas ações voltadas ali para o senso de propósito dos colaboradores, né, criando essa conexão do ambiente de trabalho mais motivador, mas, ao mesmo tempo, também ele mostrando ali esse resultado mais produtivo e mostrando ali esse número para a alta gestão de que, de fato, vale a pena todo esse programa, né? Legal, eu imagino que tenha também muita pesquisa, né, com os próprios talentos, para entender o que traz a felicidade para eles, né, Exato. o que engaja eles, porque, claro, cada empresa é diferente, cada pessoa é diferente, e como você falou, né, a felicidade para cada um, ela é sentida de forma diferente. Às vezes, para mim, o que pode ser feliz é o salário, às vezes, para o Bruno é os benefícios, para outra pessoa é estar alinhado com o propósito, né, então eu imagino que tenha muita pesquisa, tanto do entendimento, né, das necessidades e o que é a felicidade daquelas pessoas, né, daquele grupo de pessoas, daquela empresa, com depois também a medição daqueles projetos, né? Exato, é isso, é aquilo, né, a escuta desse Chief Happiness Officer, ela tem que ser muito ativa, né, e ele tem que estar, acho que o primeiro passo é ele criar essa relação de confiança dentro da empresa com os colaboradores, né? Para mim, assim, um dos pontos cruciais é o ambiente seguro dentro da empresa, né? Então, assim, eu tenho ali dentro da empresa um ambiente seguro. Então, assim, o primeiro diagnóstico que eu tenho que fazer, se eu não tenho, antes de eu começar a implementar qualquer tipo de programa, antes de eu começar a propor qualquer questão, eu preciso criar esse ambiente seguro, psicologicamente falando, né? Porque eu preciso que o colaborador, primeiro, ele sinta
ele se sinta ali acolhido, seguro, para que ele, de fato, chegue e me fale o que for, né? Se ele estiver passando por um momento delicado, se ele estiver com alguma doença mental, se ele estiver passando por uma crise, ou ele, ou alguém da família dele, que esteja afetando o trabalho dele, enfim, eu preciso que ele se sinta acolhido e se sinta seguro, e que ele saiba que ele pode vir e falar sem julgamentos e sem retaliação, né? Então, a primeira questão que precisa ser trabalhada, eu acho que é a questão do ambiente. Então, tratar isso do ambiente e essa cultura para todos os demais colaboradores precisa estar muito claro primeiro, né? E depois aí começar essa escuta, porque assim, não tenho como escutar se eu não garantir para o colaborador que está tudo certo, ele pode vir me falar o que for, que vai, ele está num ambiente seguro para ser ouvido, né? E aí sim, aí ouvir e entender. E eu acho que tem um desafio grande para o Chief Happiness Officer, porque hoje a gente fala da importância de empresas diversas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma empresa muito diversa, é um desafio, porque, assim, uma empresa muito diversa vai me demandar aí ações muito diversas também, porque eu preciso me atentar e atender todos, né, os colaboradores. Eu não posso implementar programas que sejam bons só para uns e para outros não. Então, eu preciso atender a todos. Então, eu preciso, de fato, ter essa escuta muito ativa, essa escuta muito cuidadosa, e entender o que é preciso, o que está faltando, o que na visão do colaborador ainda não existe e precisaria existir, e que a empresa tem condições e que está alinhado, né, com o propósito da empresa, e que eu consigo implementar ali, que atenda a toda essa diversidade, né, quando a gente tem essa diversidade toda dentro da empresa. Então, esse olhar cuidadoso e essa escuta realmente é bem necessária, como você disse, Gabi. Ô, Fran, acho que você alugou um triplex na minha cabeça aqui, estou até me acumulando umas coisas para falar, mas até formatando a maneira de falar, porque você falou muito de cultura, e você também falou da segurança psicológica. E aí eu entendi aí que o Chief Happiness Officer também é o cara que faz essa ponte, né? Às vezes a gente entra numa companhia que a cultura não é de ouvir, né? A cultura é de executar, que a cultura é de atropelar. Não quis dizer atropelar, eu quis dizer, né, de entregar muito mais forte do que deveria, e aí o turnover vai para as alturas. Mas quando a gente fala de segurança psicológica, eu entendo que os colaboradores, eles precisam sentir à vontade, e muitas vezes eles não sentem, né? O que é maluco, né? Então, e aí isso se traduz talvez no quiet quitting, né? Hoje a gente tem muito funcionário pedindo demissão depois de uma avaliação maravilhosa. Estou bem avaliado, meu chefe é lindo, maravilhoso, faz tudo que eu preciso, vou pedir demissão. Mas, cara, a gente acabou de falar que é tudo lindo, maravilhoso, que está tudo bem, você não está triste com o seu salário. E aí, nesse dia, o chefe descobre que ele é ruim, que a empresa não presta, que os valores não combinam. Então, cara, talvez o Chief Happiness Officer então, essa figura que pode ajudar as empresas a conectar, né, uma escuta ativa, empática, dar uma segurança psicológica para esse funcionário poder falar, com muitas vezes uma cultura enraizada, pouco móvel, e que, cara, seja muito mais voltada a resultado a qualquer custo do que realmente construtiva a longo prazo, né? Exatamente, Bruno, porque é isso, né? Muitas vezes o líder, ele vai saber tudo isso que você mencionou no momento da demissão, quando o liderado pede demissão, é que vai dizer para ele tudo isso, né? E é papel do Chief Happiness Officer, inclusive, fazer essa capacitação da liderança nesse sentido, porque a gente não vê, assim, essa preocupação de capacitar líderes nesse sentido. A gente vê muita capacitação para atingir metas, a gente vê muita capacitação de números, de entregas, né? Como é que eu vendo mais, como é que eu atinjo meta, como é que eu entrego mais, como é que eu retenho, até como eu retenho aqui a minha equipe a qualquer custo, mas eu não vejo capacitação, como é que o líder tem uma leitura do liderado, como é que o líder cria essa relação de confiança com o liderado, como é que o líder cria um ambiente de confiança ou de segurança, isso a gente não vê.
E o Chief Happiness Officer, um dos papéis dele é esse, é capacitar a liderança nesse sentido. Então, é trazer os líderes para perto dele, ele tem que trabalhar muito perto da alta liderança e média liderança, nesse sentido, capacitando os líderes para esse olhar, sabe? Refinando o olhar deles nesse sentido. Olha, você consegue aí enxergar no seu liderado aí um potencial de um possível pedido de demissão por algumas razões aí que são essas que você mencionou, porque muitas vezes ele está tão cego ali na rotina dele, nas entregas que ele tem que fazer, e ele não tem tempo, sabe? Então, o Chief Happiness Officer é essa pessoa que às vezes vem até para liberar o liderado um pouco disso, e vem até fazendo esse papel mesmo, mais corpo a corpo com o time dos líderes até, sabe? Dependendo do tamanho da empresa, pode até ficar um encargo do Chief Happiness Officer, isso mesmo. Olha, eu não consigo falar com o meu líder, então eu venho aqui e falo com o CHO, eu estou passando por um problema, XPTO, eu não consigo falar com o meu líder, mas eu gostaria de me abrir com você, enfim. E o Chief Happiness Officer vai fazer essa ponte. Vai falar, olha, vamos criar aqui, então, um outro formato de trabalho para você, vamos criar um horário flexível, vamos criar uma outra entrega, vamos tentar mexer aqui na sua meta, para ajudar essa pessoa, para que a situação dela não piore, né, e para que as questões dentro da empresa também não sejam tão prejudicadas, não prejudique tanto o resto da equipe assim. Então, quanto antes você souber de qualquer problema que esteja acontecendo com o seu time, melhor, porque você consegue agir mais rápido, e se você souber agir, né, é isso que vai fazer a diferença. Então, o CHO, ele tanto pode capacitar esse líder nesse sentido, ou ele mesmo pode fazer esse papel, né? Então, ele pode ser essa ponte, sim, e pode facilitar muito aí no dia a dia, né, na rotina, nas empresas, entre líder e liderado, e evitar esse tipo de acontecimento, né? Evitar que a gente chegue nessa situação, né? Eu imagino, assim, que quando uma empresa toma essa atitude de contratar um CHO, ela já esteja consciente dos problemas que estão acontecendo e esteja aberta para tudo isso, né? Então, até para corroborar com o que você está falando, eu tenho muita dúvida da maturidade das empresas que contratariam um CHO, né? Eu tenho visto um movimento meio até avesso no mercado de empresas que estão naturalizando, né, deixando mais natural, tratar que vamos continuar nossa operação aqui com o turnover alto. Elas aprendem a viver com o turnover nas nuvens, melhoram o treinamento, não melhoram o benefício, se a pessoa vai sair de uma vez, melhora só o onboarding, o offboarding, e tudo bem para ela trabalhar com um turnover muito alto. Então, assim, eu vejo, sim, o papel de um CHO nisso, mas qual que é a dica que você daria para essas empresas que estão normalizando tratar turnover na nuvem, né? Trabalhar com turnover na nuvem? Eu acho, Bruno, que não é sustentável. Eu acho que eles podem estar indo por esse caminho, mas eles não vão conseguir se manter dessa forma por muito tempo, porque não é sustentável, isso não vai se manter, né? Porque a empresa, ela precisa ser sustentável para ela e para o colaborador. E aí, nesse caso, não vai ser para o colaborador. Então, assim, essa questão de ficar com esse turnover maluco, né? Uma hora sai uma, entra outra, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Isso para quem fica, para quem permanece, não sei, se o líder permanece e ele vai trocando o time dele a todo tempo, ou se o líder também sai, troca a liderança a todo tempo. Quer dizer, a empresa não vai conseguir crescer, né? Ela vai ficar estagnada, porque é difícil dela avançar com uma troca enorme assim. Porque, para você ver, cada vez que eu troco um colaborador, o custo disso é altíssimo, né? É mais ou menos, aí vai chutando por alto, que a gente já fez essa conta algumas vezes, mas é mais ou menos quando sai um colaborador e eu coloco outro, é o custo de salário de um ano, né? Todo o custo
da saída do colaborador anterior, mais a entrada do novo, mais o treinamento e mais aí uns 3 meses para ele pegar o jeito da coisa, é quase 1 ano de salário do anterior. Então, é um custo muito alto para a empresa e não vale a pena, né? Dependendo do cargo, né, que a gente tá falando, enfim. Então, assim, não é sustentável. Então, a empresa precisa pensar mais a longo prazo, né? Então, assim, ok, eu vou entrar nesse looping, né? Vou deixar acontecer dessa forma, mas, assim, a longo prazo, isso não vai se sustentar, isso vai me gerar um custo altíssimo, eu não vou conseguir atingir metas. Então, eu vou ter que parar uma hora e vou ter que olhar, assim, quanto me custa investir aqui em bem-estar, investir aqui na saúde mental, investir na capacitação dos meus líderes para que eles saibam lidar com isso, e quanto custa eu deixar a coisa rolar solta e ver no que dá. Porque se a gente fizer essa conta hoje, ela já custa muito menos. Ela vai custar menos do que se você esperar para ver daqui a 1 ano, né? Exato, eu falaria que, na verdade, as empresas que fazem isso, elas não têm ainda o conhecimento do quanto ela está rasgando dinheiro, porque no final do dia ela está rasgando dinheiro, né? Exato. Não só pelo custo de uma nova contratação, mas o quanto ela está deixando de lucrar, porque a partir do momento que a gente trabalha, né, engajamento, felicidade, cultura, a gente tem pessoas mais produtivas, com isso a gente tem um retorno maior. Então, até estava vendo, tem um dado da ONU, inclusive, que o quanto você investe em bem-estar, a cada, se não me engano, R$4, a cada R$2 que você investe em bem-estar num colaborador, você tem de retorno R$4. Então, pensa, num programa de bem-estar, onde, sei lá, às vezes, claro, tudo depende do tamanho da empresa, tem empresa que investe milhões, né? Mas mesmo aquela empresa pequenininha, um escritório boutique, né? Uma empresa pequena de 100 colaboradores, se a gente colocar todo o pacote de benefícios, sei lá, para cada pessoa ela invista, vai, R$5.000, imagina, eu tô falando de que tem um retorno de 20 mil, se eu estiver fazendo a conta certa, porque eu também não sou boa em matemática, né? Mas, então, exato. Então, assim, na verdade eu falo que não só que não é sustentável, como eu concordo com a Fran, mas no sentido de que a empresa que, né, o diretor, o CEO ou o CEO que ainda não entendeu isso, ele na verdade não sabe que ele tá perdendo, rasgando dinheiro e ao mesmo tempo ainda deixando de ganhar dinheiro. Né? Ele só não fez, porque no final a gente tem que falar com essas pessoas em números, em dinheiro, no bolso. Então, na verdade, é trazer dados, pesquisa, né? E mostrar o quanto literalmente ele tá perdendo dinheiro e deixando de ganhar dinheiro. Infelizmente a gente tem que levar uma planilha junto com a nossa apresentação e mostrar, porque é só dessa forma mesmo, para falar com esse pessoal, para que eles entendam o que vai ficar para trás, né? Cara, com certeza. E aí, acho que sim, a gente pode mergulhar em algum outro aspecto do Chief Happiness Officer, que assim, como vocês falaram, a gente sempre tem que chegar com uma planilha. Tem coisas que são intangíveis, né? E aí, a gente discursou aqui um pouco sobre as responsabilidades de um Chief Happiness Officer, mas como é que você mensura, né? Quando você vai ali para a alta liderança e precisa traduzir isso em receita, ou você precisa traduzir isso em algum tipo de benefício para a companhia, cara, como é que você mensura o sucesso dessas iniciativas? Como é que você tem discutido isso? Então, a gente pode mensurar de forma quantitativa e qualitativa, né? Eu acho que a gente tem que estar fazendo as medições a todo tempo, né? Papel do Chief Happiness Officer isso, porque ele tem que estar perto da alta liderança e ele tem que estar mostrando ali os resultados dele estar presente ali naquela empresa, se ele foi contratado para isso, ou se é uma consultoria que foi contratado para isso, ele precisa demonstrar os resultados a todo momento ali, né? Então, assim, com as pesquisas mesmo, as pesquisas que são feitas a todo tempo, né, acompanhar o bem-estar dos colaboradores, na própria avaliação de desempenho, eu acho que é uma medição que a gente pode
usar, né? A taxa de turnover reduzida, que certamente isso vai acontecer, então também é uma excelente medição. A taxa de produtividade, né? A gente tem que fazer a medição disso também e demonstrar para eles. A taxa de diminuição de absenteísmo, porque uma vez que você investe no bem-estar, na saúde mental, você reduz, né, a ausência dos colaboradores e deixa de utilizar, você utiliza muito menos plano de saúde, por exemplo. Então, você tem uma economia com isso, já que é grande, né? E a diminuição do presenteísmo também, né? Que a gente fala muito em absenteísmo, mas tem também a redução do presenteísmo, né? Que é quando a pessoa está, né, no local de trabalho, mas ela está lá com alguma doença mental, com alguma questão e que ela não está produzindo. Então, ou seja, fazer todas essas análises, todas essas medições a todo momento. Então, o Chief Happiness Officer, ele tem que se valer, ele tem que ter ali um People Analytics com ele todo o tempo, e ele tem que trabalhar com esse recurso junto dele, sim, porque senão ele fica muito no subjetivo, né, e não dá para conversar com alta liderança no subjetivo. Então, ele tem que mostrar números, ele tem que comprovar tudo isso, infelizmente, em números. Infelizmente não, né, porque é a forma que a gente mostra o impacto de um investimento, né. Então, é assim, com medições a todo tempo, tanto qualitativas quanto quantitativas, Boa, e levar Fran. para a liderança. E eu complementaria... Pode falar, Bru. Eu queria só pegar um gancho do presenteísmo, que isso impacta no que eu faço no dia a dia, né? E as pessoas falam, não, mas o meu absenteísmo nem está alto, mas é que a pessoa foi, mas ela não está lá, né? Exato. A gente tem que dar uma discutida um pouco mais profunda nesse probleminha que está rolando, que as pessoas têm ido para o trabalho, mas elas têm ficado recebendo muita notificação, sabe, no celular. E aí tem um dado muito crítico do mercado que fala que quando alguém, né, te perturba e você perde a atenção, você demora até 23 minutos para recuperar a atenção. Eu não sei vocês, mas eu recebo tranquilamente mais de 10 notificações por hora. O que quer dizer que eu não estou presente nunca se eu ficasse olhando as minhas notificações. Então, por isso que esse ponto do presenteísmo me pegou muito. E aí eu vou deixar a Gabi complementar, mas esse para mim é um desafio muito grande. Porque às vezes a gente fala de indicadores que não necessariamente falam tudo o que a gente quer. Então, eu falo também muito de absenteísmo, mas muitas vezes eu tenho que falar, tudo bem, se o absenteísmo não é alto, mas a pessoa que está indo, ela não está lá, né? E aí esse é um dos desafios de poder falar de saúde digital, imagino que para poder falar de felicidade também. Mas, Gabi, desculpa, te interrompi. Não, é só que eu ia falar que uma outra forma também de medição, por exemplo, aqui na Mova a gente usa muito, né, o termômetro bimestral, que não é uma pesquisa de clima, porque no termômetro nosso vai além do clima, né? Mas a gente acaba medindo também de forma bimestral o engajamento, o quanto as pessoas estão felizes naquele trabalho, como é que está a liderança, como é que está o clima, né? E outros fatores. E daí, claro, quando eu faço uma medição de forma bimestral, eu consigo medir se os meus projetos, né, eles estão... Você consegue muitas vezes ver a relação entre os números do termômetro com os projetos. E daí acaba sendo também uma forma muito boa de medição dos projetos implementados, né? Com certeza, com certeza. E isso que o Bruno mencionou faz total sentido, né? Porque a gente trabalhar essa questão de como que as pessoas usam o tempo delas dentro da empresa, no horário de trabalho, é super importante, né? Porque como é que você vai medir produtividade, né? Não adianta eu medir o tempo que a pessoa está lá dentro. Ela pode estar lá dentro, pode não estar fazendo nada, né? Então, eu preciso medir de fato o que ela está produzindo enquanto ela está lá dentro, né? Então, a gente já tem um estudo aí que mostra que das 8 horas trabalhadas, a gente produz 2,3 horas apenas, né? Então, assim, como é que a gente melhora isso, né? Então, assim, o Bruno já tem aí uma solução. Então, acho que a gente precisa, sim, dessas soluções, né, dessa tecnologia para ajudar a gente a chegar nesse número demonstrativo e
enfim, para Ô, mensurar. Fran, e aí, cara, corroborando ainda mais para essa nossa discussão, cara, é maluco hoje em dia ver algumas pessoas que nem estão olhando para a felicidade, não sabem nem o que traz felicidade para os seus colaboradores, e muito menos tem o Chief Happiness Officer, e aí o movimento é simples. Se eu não vejo, eu não tenho gestão, então vai voltar todo mundo para o escritório. Olha que maluco, cara. A gente começa a discutir coisas por má gestão, né? Então eu tenho falado muito, né, que a pandemia ela mostrou para as pessoas que era possível trabalhar de casa, era possível ter uma saúde mental, física e uma felicidade familiar maior, mas como o teu gestor não pode ver o que você está fazendo, porque ele está gerindo o seu tempo, mal, a gente sabe que ele consegue gerir o dele, ele está mandando todo mundo de volta para o escritório. Então, cara, eu acho que dos principais desafios do Chief Happiness Officer é começar a entender como a alta liderança faz uma coisa simples, né? Então, na minha cabeça, um papel é como é que a liderança faz gestão? Porque no final do dia, cara, a gente vem de empresas muito formais que fazem gestão de tempo. E aí a gente volta lá para a Ford, né, que é para gerir o tempo da pessoa e a quantidade de peças que ela entrega numa linha de produção. Aí corta para 2024, né, que eu saiba, tudo mudou, tecnologia mudou, pessoas mudaram, processos mudaram, né, e tem uma série de coisas que mudaram na nossa sociedade. E a gente continua com a alta gestão gerindo o tempo. Olha que coisa maluca, cara. Como é que o Chief Happiness Officer consegue falar com os altos executivos sobre como gerir melhor a empresa? Então, tá aí um outro desafio enorme, né? Porque, assim, fazer com que todo mundo volte para o presencial não é a solução, né? É mais um problema que você vai criar. Porque hoje, se você fizer uma pesquisa das pessoas que estão trabalhando no híbrido ou home office, perguntar para elas se elas aceitariam voltar para o presencial, a maioria delas prefere pedir demissão ao voltar para o presencial. Então, assim, você vai ter uma perda de talentos nisso, né? Então, você precisa aprender a gerenciar o seu time de longe. Existe forma? Lógico que existe. Né? Você não precisa ter câmera, você não precisa instalar nenhum sistema no laptop do teu colaborador para isso, não precisa de nada disso, né? E nem precisa ficar quantas vezes ele mexeu no teclado para você saber se ele está trabalhando. Isso não é produtividade, né? Então, é papel do Chief Happiness Officer também capacitar essa alta liderança ou média liderança até para lidar com esse formato, né, de como que eu consigo gerir o meu time de longe, né, e como que eu consigo de verdade ter esse engajamento e manter essa cultura organizacional, mesmo não estando com eles próximos de mim, né? Não estou vendo eles toda hora, não estou vendo eles todo dia, não estou olhando para eles. Então, enfim, obviamente que quando você trabalha de casa, existe ali uma mescla de questões pessoais com a sua vida profissional. Isso não dá para negar, né? É normal e é natural. O que a gente precisa entender é que precisa existir uma entrega do colaborador, né? Obviamente não é todo tipo de trabalho que é possível, existem trabalhos que você realmente precisa estar presencialmente operando uma máquina, alguma coisa do tipo, mas os trabalhos que são exclusivamente que você trabalha do seu laptop, é super possível você trabalhar de casa. A gestão do time de novo, criar essa relação de confiança, né, e criar essa lealdade do teu colaborador para a empresa, né? Uma vez que você tem uma empresa que investe em bem-estar, investe em saúde mental, que está preocupada com o colaborador está vendo todo o esforço que a empresa faz em prol de manter ali o colaborador bem, né? Está trazendo vários benefícios, tá? Com um olhar diferenciado para o colaborador. O colaborador, ele só responde positivamente a isso, né? Muitas vezes eu vejo, assim, gestores falarem assim, nossa, mas eu não quero que esse treinamento aconteça no meio do dia, tem que ser depois das 18, porque vai tomar tempo. Gente, isso é tão mesquinho, assim, porque
você está investindo no seu colaborador, né? Como é que você vai falar para ele, olha, depois das 18 você vai ter um treinamento, porque eu preciso que você treine para trabalhar para mim aqui na empresa, né? Então, assim, ainda tem alguns pensamentos umas crenças limitantes de alguns gestores, né? Então, é papel do Chief Happiness Officer treinar esses líderes nesse sentido, fazê-los entender como gerenciar esse time à distância, criar essa relação de confiança, que é o principal para trabalhar à distância, né? Criar essa relação de confiança. As tarefas, elas precisam ser alinhadas com a equipe, cada um tem lá a sua tarefa, cada um tem lá o seu tempo de resposta que precisa ser dado para o seu time, né, para o seu par ou para o seu líder, e é isso, né, cada um vai ser cobrado dentro daquilo que ele precisa entregar. E existe essa capacitação e esse olhar, né, diferenciado para a equipe. Então, o Chief Happiness Officer pode fazer essa ponte também, pode fazer essa capacitação e pode ajudar nesse sentido de treinar aí esses times que trabalham no híbrido ou trabalham 100% home office, para que não exista aí essa questão de ficar esse microgerenciamento de time, né? E também o uso de tecnologias também ajudam muito, né? Obviamente que ajudar o Chief Happiness Officer se valer do uso de tecnologia no trabalho dele, certamente vai ajudar muito, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão disso, das tecnologias, porque eu vejo muita empresa medindo, como você falou, né, e daí não só o mouse, o teclado, mas, tipo, literalmente vendo a tela mesmo, né, do quanto tá no site de empresa e tudo mais, não tá no Instagram, não tá no Facebook, não tá num site, né, fora do, vamos dizer assim, que você sabe literalmente que não tá trabalhando. Mas a gente precisa lembrar também que muitos desses trabalhos, né, que como você falou, que a gente trabalha no computador, ele é um trabalho intelectual. E existe o parar e pensar e refletir. E muitas vezes, né, a gente até falou outro dia em um dos podcasts o quanto você, acho que foi o Bruno, falou, poxa, às vezes eu tô num problema, eu vou lá na minha varanda, coloco o pé na areia, na grama, e putz, vem a solução. Então, às vezes, é claro que precisa tomar cuidado, é muito fácil eu entrar no Instagram e me perder no Instagram, mas justamente, às vezes, você sair um pouquinho daquele problema, muitas vezes você traz a solução, e a gente precisa lembrar disso. E daí, é exatamente o que você falou, eu acho que a forma de você medir a produtividade é os entregáveis. E o gestor vai saber se aqueles entregáveis estão em dia, se eles estão com qualidade, porque também não adianta só estar em dia, mas eles precisam estar com qualidade. Então, essa pessoa me entrega dentro da qualidade, ela me entrega além até da qualidade esperada por aquele cargo, é um bônus a mais ainda, né? Não que você precisa sempre entregar o além, mas, me entrega de um júnior, é um júnior, mas me entrega de um pleno, melhor ainda. Isso já é uma forma de você, né, conseguir medir e ver a produtividade das pessoas. E não quanto tempo ficou com aquele computador, até porque, às vezes, eu posso ser muito mais produtiva em X horário do que em outro. Exato. Né? Ou fora do horário de trabalho até, né? Exato. E a gente precisa lembrar que as pessoas são únicas e individuais, né? Eu penso muito nisso. Poxa, em pleno 2024, é um retrocesso tentar colocar todo mundo na mesma caixinha. A gente precisa lembrar. E eu acho que esse é o maior desafio do RH ou de um CHO, né? Acho que esse é o maior desafio. Na hora que você está olhando para uma empresa inteira, mas ao mesmo tempo você conseguir olhar para cada um de forma individual e trabalhar a necessidade de cada um de forma individual, mas sem esquecer do todo, né? Sempre aquela briga, individual todo. Eu acho que esse é o maior desafio hoje de qualquer pessoa que lida, né, no assunto de people, independente da nomenclatura do cargo. Porque até quando você falou, né, no início, de propósito, então, é saber trabalhar com o propósito de cada um. E o líder precisa saber qual é o propósito de cada um da equipe dele, para, inclusive, incentivá-lo, desenvolvê-lo, colocar a cenourinha dourada ali na frente, usando o propósito de cada um. Exato. Né? Então, essa personalização.
E aí, Gabi, acho que corroborando com o seu papo, eu gosto como você me entende, né? Quando eu puxei o ponto da má administração da gestão, né? O que eu estou vendo muito no movimento do mercado é a gestão voltada para eu administrava tempo, agora eu administro tempo de tela. E não fala nada sobre o que é o principal a ser visto, que é o entregável. Cara, às vezes você vai pedir um entregável para o teu funcionário, ele vai fazer um negócio perfeito em 2 horas. O teu papel é, cara, como é que eu estimulo ainda mais esse cara a entregar muito mais resultado e não, tipo, cara, agora ele vai ficar navegando 1 hora no Instagram. Cara, que bom que ele navegou 1 hora no Instagram e fez outra coisa. Mas ele te entregou com qualidade. Então, talvez você tenha colocado a meta errado, talvez você tenha entendido que aquele cara era pouco capaz ou não capaz de fazer mais do que ele fez. Então, a gente tem que olhar um para o outro e entender cada vez mais que somos únicos, não cabemos na mesma caixa e que, cara, a gestão ela precisa se adequar ao colaborador. E cada vez mais, porque ele está exposto por ferramentas de comunicação e aprendizagem diferente, não é mais igual. Antigamente todo mundo se formava no mesmo curso, tinha o mesmo conhecimento e era previsível pra caramba dos mesmos entregáveis. Vem cá, tem um negócio que chegou em 80 e chama internet, que agora cada pessoa faz o que entende. Estuda o que entende. Tem conhecimentos diversos, tem skills adquiridos diferentes. Então os resultados são muito diferentes. Você precisa saber recrutar melhor, você precisa entender melhor o teu funcionário depois de meses que ele está na empresa para que você possa apertar os botõezinhos certos para colocar a meta certa. E aí, cara, quando a gente olha para esse papel tão importante do chefe de felicidade, eu queria criar um vínculo com a gestão de tempo, né? Dado que a gente está falando aqui que o gestor, quando gerencia tempo, ele rouba a felicidade. E aí, dividindo com vocês. Cara, a nossa vida, para quem não sabe, tem 24 horas, né? A minha, da Gabi, a da Fran, todo mundo. Se alguém tem mais, me avisa que eu vou precisar estudar de novo. Mas como eu acho que não é uma verdade, a gente hoje em dia tenta otimizar o máximo que a gente pode nessas 24 horas. Algumas empresas forçam mais, forçam menos, mas elas monitoram parte dessas 24 horas. Só que todo minuto que é roubado da minha vida, em transporte, em trânsito, no elevador do prédio que eu não devia estar subindo, no almoço que eu não fiz com a minha filha que eu fazia há meses atrás, para buscar meus filhos no colégio, todo minuto que está sendo roubado da sua vida impacta a sua saúde mental. Olha que maluco. Então, ou a gente entende como a gente trata a felicidade da pessoa como uma forma integral, ou a gente entende como minimizar o impacto nas horas que a gente contrata, né? E aí eu queria entender um pouco da Fran e trazer um pouco, porque eu realmente acredito na imagem do Chief Happiness Officer integralmente. Eu acho que realmente essa função pode devolver felicidade para as pessoas com as discussões corretas. Mas eu queria aqui tirar e colocar a gente num mundo utópico e falar, cara, imagina daqui a 15 anos, 20 anos, 25 anos, como é que você enxerga o futuro do papel do Chief Happiness Officer? Eu realmente gostaria de ter um teletransporte para lá agora. E eu acho que a gente está realmente precisando, entendeu? É verdade. Bom, eu enxergo, assim, um futuro promissor, né? Eu acho, assim, que porque, na verdade, é tudo muito novo ainda, né? Então, fica todo mundo muito reticente, muito duvidoso, né? E acho que fica todo mundo um pouco pisando em ovos ainda. Mas é aquela história, né? Alguém precisa começar, né? E então, alguém precisa dar o start na novidade para virem os outros atrás. Então, eu acho que a popularidade do Chief Happiness Officer vai crescendo à medida que as empresas reconhecem aí a importância do bem-estar do colaborador para o sucesso organizacional. Então, assim, quando as empresas entenderem que se o meu colaborador está bem, a minha empresa vai estar melhor, a minha empresa vai crescer, o sucesso da minha empresa vai ser maior ainda, então aí eu acho que é a virada de chave, né? Porque o futuro da função aponta para uma evolução, para uma expansão, porque o CHO ele tem um papel estratégico nas organizações, né? Então, porque esse cenário que ele tem que trazer é exatamente isso que o Bruno está falando, né? Assim, é devolver felicidade
as pessoas, né? Então, assim, como é que eu devolvo felicidade? Eu devolvo com tempo, eu devolvo com propósito, né? Então, como que é isso? Com tempo, bom, se eu consigo deixar as pessoas felizes, as pessoas bem, as pessoas saudáveis, obviamente que elas vão ser muito mais ágeis, elas vão ser muito mais produtivas, elas vão ser muito mais eficientes. Se elas são mais ágeis, mais produtivas, mais eficientes, a minha empresa vai crescer muito mais, a minha empresa vai ter ali um aumento, né, tanto de produtividade quanto de lucro muito maior. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? A gente vai crescendo juntos, né? Então, se eu dou propósito para o meu colaborador, porque hoje em dia a gente tem aí várias gerações trabalhando juntas, né? Esse é um outro desafio para o CHO, né? Como é que ele trabalha aí um monte de gerações numa única empresa? Então, hoje em dia você não consegue aí, as pessoas mais jovens, elas não vão trabalhar num lugar que elas não veem um propósito, né? Se tiver ali um valor que está desconectado com o delas, elas não ficam. Então, assim, como é que um líder engaja esse colaborador, retém esse talento ali? Dando um propósito para ele, né? Poxa, o meu cargo não é exatamente aquilo que eu quero, eu gostaria mesmo de ir um pouquinho mais para cá. Pô, cara, vem cá, vou te ajudar, né? Vamos lá, eu vou tentar colocar você, então, aqui nessa linha que você está buscando. Você precisa fazer isso, aquilo, vou te ajudar, né, a crescer aqui dentro, a ir por esse caminho que você está buscando. Então, assim, é isso que a Gabi também falou um pouco mais para trás, é ter esse olhar individualizado, né, mas sem esquecer do todo. Então, eu acho que é isso. O futuro do CHO, eu acho que é muito promissor. Eu acho que é uma figura necessária e mais holística até, né? A gente vai precisar olhar, além dessa questão da saúde mental, bem-estar, saúde física, a gente precisa olhar também para a saúde financeira do colaborador, né? Como é que ele está? Ele está bem? Porque isso também impacta no trabalho, no resultado do trabalho dele, né? Então, essa pessoa, ela vai precisar dar uma abraçada aí em todas essas questões, e ser a ponte mesmo entre a alta liderança, precisa ter o engajamento da alta liderança, eles precisam estar juntos, precisam estar próximos do CHO, o CHO precisa estar com essas medidas sempre na manga e apresentando para eles, para mostrar a importância, né? Eu acho que tem uma outra questão que é também... que eu acho que o CHO precisa estar integrado com ESG, né, que é uma outra questão que precisa estar sempre em colaboração com a empresa, porque ele não precisa cuidar só do bem-estar interno, mas também que tenha um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente também é muito importante. Então, eu acho que unindo todas essas questões e a empresa que olhar para isso primeiro, ela vai sair na frente. Na hora que ela tiver esse olhar, falar, poxa, eu sei que se eu tiver uma equipe, um colaborador aqui, bem cuidado, com pessoas olhando para ele dessa forma, a minha empresa só vai prosperar, né? Então, eu só tenho a ganhar. Então, eu vejo dessa forma. Eu não sei se eu estou sendo muito utópica, muito esperançosa, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que você é até a figura da fala do Apocalipse, mas acho que é de encontro do que você fala, tá? No sentido de hoje, cada vez mais, e falando até como empresária, né, empreendedora, é muito difícil você bater com as empresas, com as big techs, com as empresas grandes, porque elas têm mais tecnologia, elas têm mais dinheiro, ela tem mais tempo, ela pode comprar outra empresa menorzinha que vai somar, que tem uma ferramenta, uma solução que, né, e vai somando cada vez mais. Então, cada vez mais é muito difícil você bater com as big techs, com as grandes empresas. E daí, então, isso já é uma dificuldade. E daí você para e pensa, poxa, se inclusive, né, se a gente pensar o cargo de Chief Happiness Officer, né, começou com a Netflix e com o Google. Claro, sei que, olha, não é que faz lá pensando puramente no talento. Claro que tem seus interesses por trás, mas é o que a gente está falando aqui, o quanto traz isso retorno para as empresas, né? Então, poxa, elas são as primeiras empresas
a olhar e entender esse cargo, e entender a necessidade de se trabalhar a felicidade dentro das organizações. Então, eu falaria, e é por isso que eu falo do apocalipse, as empresas que elas não seguirem isso, elas estão fadadas ao fracasso, na minha opinião, daqui a alguns anos. Porque elas não vão conseguir crescer, já pela dificuldade por si só, em questões financeiras, mas também justamente porque ela não vai conseguir crescer financeiramente porque não tem ninguém olhando para a felicidade, para o bem-estar dos talentos, e com isso, né, tudo que a gente falou aqui, todo o impacto financeiro e de crescimento de uma organização. Então, por isso que eu falo do apocalipse. Eu acho que ela está fadada ao fracasso. Eu não queria corroborar a visão do apocalipse, mas eu posso, dado que se você não prestar atenção nisso, meu amigo ouvinte, você vai contratar pessoas que vão adoecer, e pessoas adoecidas custam 3 a 10 vezes mais para o seu orçamento, né? Uma vez que você afasta a pessoa adoecida. Ou seja, ou você lida com seres humanos e trata seres humanos como eles precisam e se preocupa com a felicidade integral deles. Qual é a sua maior retribuição? É que as pessoas comecem a gostar do que você faz, do propósito que você entrega, do produto ou do serviço que você entrega. E se você presta atenção na saúde mental, física e emocional desse colaborador, você só tem a ganhar. Eu não querendo corroborar com a visão do apocalipse da Gabi, eu concordo muito. Ou a gente começa a entender que tudo que a gente faz nessa vida depende de pessoas, a gente não consegue fazer nada sozinho, então é melhor a gente ir junto. Né? Dela aquele ditado, né? Você quer ir mais rápido, vai sozinho. Então você faz uma empresa em coisa rápida e faz sozinho. E aí quem vai adoecer é você mesmo, né? Porque você vai morrer louco e aí vai ser bem difícil entregar o que você quer. Mas se você quiser entregar uma coisa valiosa, poderosa, que vai longe, você vai precisar das pessoas. E você vai ter que cuidar da saúde mental, física e, consequentemente, contratar um Chief Happiness Officer que vai mudar a forma com que as pessoas trabalham dentro da sua companhia. E indo para a reta final do nosso podcast... Uma coisa, manda bala, antes Gabi. da gente ir para a reta final, que é a pergunta final. A questão do propósito, né, que a gente falou bastante, que a Fran falou bastante, você falou agora e tudo mais. Eu acho que também é importante deixar claro que também é importante se trabalhar, não o propósito só da pessoa, mas o propósito da empresa e fazer esse link, né? Não adianta falar, e daí é desde o momento do recrutamento e seleção, de saber identificar qual é o propósito daquela pessoa, se está aderente ao propósito da empresa, mas também quando o talento já está lá dentro, né? Que você precisa o tempo inteiro ir fortalecendo esse propósito, e inclusive mostrar, né, o que você está entregando como empresa para o mundo, que existe propósito naquilo, que existe uma entrega. Porque às vezes não é claro para o talento que existe uma entrega ali. Né? Então, também acho que é papel, sim, para quem lida com pessoas, de trabalhar, fazer esse link, né, entre propósito pessoal e propósito da empresa, a entrega, né, de como sociedade, e desde o recrutamento e seleção, mas lá dentro, durante a experiência do talento também. Com certeza, em toda a jornada do colaborador, né? Exato. Concordo plenamente, Gabi. Acho que o propósito às vezes passa longe, né? E aí a gente precisa trazer isso para perto e ressignificar muitas vezes, né? Acho que quando a gente tem uma escuta ativa e empática, escuta as pessoas que trabalham para a gente, que fazem o negócio andar, muitas vezes a gente tem a oportunidade de moldar um negócio não que a gente projetou, mas sim que faz um benefício muito maior do que a gente previu, né? E agora, indo para a reta final do nosso podcast, que é muito importante, Fran, muito obrigado por estar aqui com a gente, falar dessa função tão importante, né, que ainda está engatinhando no mercado, mas acho que ambos os três aqui acreditamos muito, mas a gente acaba o nosso podcast sempre de uma maneira diferente, que claramente eu esqueci de te avisar. Então, fica tranquila que não tem nada demais, mas a gente sempre tem uma pergunta caricata, porque a gente se inspirou muito no Porchat para fazer o nosso podcast aqui, né? Um dia a gente podia trazer o Porchat, né? Fica aí, vai que alguém conhece ele ouve o podcast, podia trazer o Porchat. A gente faz sempre o final falando dele. Eu fico pensando, gente, podia trazer o Porchat. Agora ele vai ter que pensar o que ele pode falar sobre RH e saúde mental. Eu acho que a gente chega nele, hein? Eu acho que a gente chega nele. A gente tem bons contatos, inclusive pessoas que já foram da Globo muitos anos. Chegar, eu acho que a gente chega. Mas, Fran, eu acredito. Papo reto, assim, a gente sempre coloca essa pergunta no final, porque a gente gostaria que as pessoas refletissem muito. A gente começou os nossos votos aqui há muito tempo atrás, eu falei, a Gabi falou,
e todos os convidados que passaram por aqui responderam essa pergunta, que é, cara, daqui a 5 anos, qual que é a sua contribuição para a saúde mental de todos à sua volta? Boa pergunta. Bom, daqui a 5 anos, eu acho que a forma da gente, bom, a minha contribuição, acho que a forma do meu olhar para as pessoas, né, e a forma tanto de olhar e tanto de escuta para as pessoas, eu espero daqui a 5 anos estar muito mais refinada do que hoje, né? Eu pelo menos procuro assim cada vez mais ter um olhar e uma escuta sem julgamentos e sem qualquer pensamento, independente assim se eu estou num momento de trabalho, se eu estou num momento de lazer, se eu estou com amigos, se eu estou conhecendo alguém, até com meu filho, eu tento sempre treinar essa escuta e esse olhar cada vez mais assim, sem julgamento, só escutando mesmo e com aquele olhar assim, ok, só quero ouvir e ver como é que eu posso te ajudar da melhor forma, né? Então, eu acho que daqui a 5 anos, eu acho que a contribuição, assim, para a saúde mental de todos é que a gente saiba ser pessoas que escutem mais os outros e que olhem para os outros com mais generosidade, com menos julgamento para as pessoas. A gente se acostumou a ter esse olhar pré-julgador, porque faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso inconsciente, a gente sempre olha e escuta já com um pré-conceito, né, das pessoas. Depois que a gente começa a conversar e começa a falar, às vezes muda tudo aquilo que a gente imaginou, né? Então, se a gente puder alimentar isso, então eu gostaria que a minha contribuição fosse essa, assim, de ter esse olhar e essa escuta mais livre, mais sem nenhum viés, sabe? Neutra para as pessoas. Maravilhosa, Fran. Queria de novo te agradecer pelo convite, de poder falar um pouquinho dessa função tão importante. E eu queria me despedir do nosso ouvinte aí, que incessantemente vem dando feedback para a gente, vem descobrindo o pool aí, né, os questionários dentro do Spotify com a gente, que a gente já tem pergunta lá, resposta lá. Então, todo podcast a gente deixa alguma coisa para você interagir, interaja com a gente. Se você não conseguir interagir no Spotify, que você interagir com a gente no YouTube, ou mesmo nas redes sociais da Mova, que estão aqui embaixo, ou na rede social da Equilíbrio, que está aqui embaixo. A gente vai deixar os contatos da Fran também aqui embaixo para vocês. Então, é com um pouco de pesar que me despeço de vocês essa noite. Mais um tema super bacana que a gente traz aqui no Saúde Sem Filtro. E vou deixar a Gabi aí fazer as considerações finais. Muito obrigado, muito boa noite, ouvinte. Bom, é isso que o Bruno falou, não tem mais, né, o que dizer, mas só reforçando, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, né, que cada vez mais esse projeto chegue a mais pessoas, porque é super importante a gente falar de saúde mental dentro das organizações. E cada episódio, cada mês, com um tema super diferente, para a gente entender o quanto o mundo, né, a nossa vida organizacional, ela é tão ampla e, ao mesmo tempo, é tão misturado com a nossa vida pessoal, e por isso dessa importância de falar de empresa, vida profissional com saúde mental. Então, curta, compartilha, faça com que chegue mais pessoas, e é isso. E também, se estiver disposto, achar que tem algo a contribuir, também pode vir participar como convidado, e daí é só entrar em contato comigo ou com o Bruno pelo LinkedIn, pelas redes sociais, né, do Instagram, do Spotify ou do YouTube. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada.